Oi, bem-vindo ao canal Acabei de Ler, eu sou o Vitório e hoje vamos falar sobre O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. Bom, o livro de hoje, ele é um livro até curto, mas assim, a mensagem é bem profunda, sabe? O Victor Hugo, para quem não conhece, né, o Victor Hugo, ele é um escritor francês do período romântico, um dos mais famosos e renomados assim, da França. Ele escreveu Os Miseráveis, né, que todo mundo deve saber mais ou menos o que é, né? Tiveram várias adaptações para o cinema, para teatro, para várias coisas. E também o Corcunda de Notre Dame, que até como curiosidade, quando ele escreveu chamava só Notre Dame de Paris. Né? Eu até cheguei a dar uma olhada nisso um tempo atrás e ele tinha uma certa obsessão por Paris. Acontece que nesse livro ele não está falando só de Paris, apesar do que muito ali, a história se passa em Paris, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, mas o ponto focal dele são os últimos dias de um condenado, né? Logo o nome do livro. E logo assim que você começa lendo o prefácio, você já tem uma ideia do que vem. Né? Ele era assim, uma pessoa que, isso até em outras obras, você vê que ele é uma pessoa que, assim, que acredita na redenção, acredita num arrependimento genuíno. E no último dia de um condenado, ele, antes mesmo de começar a obra, no prefácio, ele deixa bem claro o quanto ele considera desumano você condenar a pessoa à morte. Até explica algumas coisas dos trâmites, assim, não tecnicamente, né? Mas ele fala, por exemplo, que na época, né, na França, tanto a tentativa quanto o crime consumado eram puníveis com a pena de morte. Imagina só, você... Né? E assim, não era só o crime mais perverso, não, às vezes era algo até hoje em dia a gente jamais consideraria, né, matar uma pessoa por um crime menor. Naquela época, assim, por muito pouco você ou era condenado à morte, se não fosse, né, você seria condenado às galés. As galés, que é um tema que ele fala bastante no livro, que às vezes o personagem pensa, eu gostaria de estar lá. As galés eram aquele pedaço no início do filme dos Miseráveis, nessa adaptação que teve mais recente, que o personagem, né, o Jean Valjean, o Hugh Jackman, ele vai e fica trabalhando lá por 15 ou 20 anos, né? Ele ficou 15 anos por roubar um pedaço de pão e mais 15 por tentar fugir. Outra coisa assim que deixa bem triste, assim, que mesmo no prefácio ele começa a contar alguns casos de pessoas que foram condenadas à morte e o que elas fizeram. Né? Então, assim, antes mesmo de você começar a ler o livro, você já fica bem triste do jeito que a coisa é levada, né? Assim, faz até a gente refletir com a realidade de hoje, né? Aqui no nosso país a gente não tem a pena de morte, mas, né, as condições, digamos, são tão ruins que faz até questionar, né? Ainda no prefácio, o Victor Hugo comenta vários motivos do porquê ele é contra a pena de morte, mostra por que não seria melhor ter uma pena perpétua, que ele também já não é muito a favor, mas assim, ainda é melhor do que você tirar a vida de uma pessoa. E até exemplifica com alguns casos, se não me engano são 4. E assim, cada um mais triste, né, impactante do que o outro. Assim, então, antes da gente comentar um pouquinho da história, né, esse prefácio, eu diria que é dos textos mais tocantes que eu já li a respeito da pena de morte. Assim, é difícil você terminar de ler esse prefácio e pensar a mesma coisa, ou pelo menos não refletir a respeito. E sobre o livro em si, eu vou evitar de contar a história em si do livro, né, até para não estragar nada, mas tem uns pontos interessantes, né, que assim,
Se você já pesquisou sobre Paris ou já foi lá, você vai reconhecer certamente alguns locais. Por exemplo, as execuções aconteciam num lugar que era chamado Place de Grève, né? Que até por curiosidade foram onde começaram as greves na França. Hoje em dia não tem mais esse nome, se não me engano é La Place de la Ville, que é onde fica a prefeitura, e fica no 4º arrondissement de Paris. Ele comenta que o local onde as pessoas ficavam presas era chamado de Bicêtre, né? Vocês até perdoem meu francês, que está um pouco enferrujado, mas eu acho que é. Eu vou pesquisar também onde é que era, ver se tem umas fotos para colocar da época. E tem até um momento do livro que ele começa a se imaginar fugindo, indo embora, óbvio, né? Uma coisa tão triste. E aí ele comenta alguns lugares que ele iria da Bicêtre, né? A Bicêtre é onde as pessoas ficavam presas. Né? Depois, quando está próximo da sua execução, você é levado à Conciergerie, que é até um lugar que eu visitei quando fui lá. Um lugar muito importante na Revolução Francesa, onde prenderam uma pancada de gente. Por sinal, até uma curiosidade, lembro quando fui lá, o guia, a visita, né, guiada, o guia comentava que teve um período que teve greve. Né? Aí você pensa, poxa, greve dentro de uma prisão? Eu falei, pois é, porque o chão é aquele chão de pedra, aquela coisa gelada, imagina no inverno, e nesse momento não tinha feno. E os prisioneiros, né, os presos, fizeram greve para pedir feno para botar no chão. Eles não estavam pedindo colchões nem lençóis, eles só queriam um feno para não ter que dormir naquela pedra gelada. Enfim, e depois de ir para a Conciergerie, eles iam para Place de Grève, né, que lá é que ia acontecer a execução por meio da guilhotina. Guilhotina que, por sinal, gente, a gente tem uma ideia de que é um jeito indolor, rápido e perfeito, né? Perfeito. Mas ele comenta em alguns momentos que tinha época. Ele comenta em alguns momentos que a guilhotina não funcionava direito. Às vezes porque estava enferrujada ou porque chovia. Às vezes aquela parte que desce, né? Emperrava, então batia na pessoa e ficava presa. Então, assim, era um show dos horrores. Outra coisa, assim, bem triste durante a história, sem entregar muito, né, óbvio, mas é que ele começa a pensar na família dele. Nessa parte, assim, não tem como você não ficar comovido, né? Até porque você começa a entender que ele é uma pessoa jovem. Então, ele tinha muito ainda para viver e não vai. Outra coisa interessante de comentar é o horror que eram as prisões francesas. Tem um momento, eu não lembro agora se acontece com o protagonista ou com alguém que ele está vendo, mas ele comenta que as pessoas colocavam grilhões nos presos, assim, um ferro aqui em volta do pescoço. Né? No próprio filme dos Miseráveis, logo naquela primeira cena, nessa adaptação recente, né, que tem o Russell Crowe e o Hugh Jackman, você vê que todo mundo tá com um grilhão no pescoço. Para colocar isso, eles pegam a pessoa, deitam numa bigorna, colocam esse negócio em volta e batem com martelo, com um prego lá daquele ferro horroroso, e prende na pessoa. Ele comenta no livro que não tem pessoa, homem, ninguém, né, por mais durão que seja, que não chore, se estremeça, se desespere nesse momento, né? Porque basicamente, assim, pra gente então aqui no Brasil é fácil fazer uma analogia, né? Você lembra na mesma hora do que faziam com os escravos, né? Aqueles que tentavam fugir, acontecia isso. E puxa, só que isso não era aqui no Brasil, isso era na França, né? Ainda depois da Revolução Francesa, na terra da igualdade, da liberdade, da fraternidade, você prendia as pessoas com grilhões e ou mandava elas à morte ou mandava elas a prisões das mais bárbaras e cruéis possíveis. Um outro momento muito, muito triste é quando ele começa a pensar na família dele. Né? O nosso protagonista, você não sabe exatamente a idade dele, mas ele é uma pessoa jovem. Então, ele tem família, só que ele começa a pensar que não vai mais poder vê-los, né? Que não tem nada que ele possa fazer.
e fica num desespero, né, numa sensação de impotência tão grande, né, que não tem como você não ficar comovido com isso. Por fim, eu recomendo demais esse livro. Assim, ele é curtinho, ele é fácil de ler, a leitura flui muito bem e ele é muito bom. E assim, ele é escrito por ninguém mais, nada menos que Victor Hugo, né? O Victor Hugo, que é um dos escritores mais renomados da França e até hoje, né? Tanto que tem obras dele que não param de ser adaptadas e readaptadas para televisão, teatro, cinema, tudo que dá, né? Se você tem interesse, por exemplo, nele, mas ainda está com receio de ler uma obra mais densa, mais profunda, né? Um calhamaço, como Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, esse eu diria que é um ponto ótimo para você começar com Victor Hugo e até perder aquele susto, porque a gente imagina que vai ser uma leitura difícil, né? Complicada, mas não. É muito mais simples do que se imagina, uma coisa bem mais humana, muito mais próxima. E eu acho que não tem como você não gostar ou, né, não ficar no mínimo tocado com a obra dele. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.